Imagine saber exatamente o dia da sua morte e, mesmo assim, caminhar direto até ela, sem hesitar, sem tentar fugir. Foi isso que um rei fez, e essa decisão mudou o rumo da história. Isso não é uma cena de filme. Isso é o que Leônidas I, rei de Esparta, fez no ano de 480 antes de Cristo. E o mais fascinante de tudo, ele não foi por desespero, não foi por impulso, ele foi porque calculou, porque entendeu que a sua morte valia mais do que a sua vida. Hoje, eu quero te contar não a versão dos filmes, com capacetes reluzentes e frases de efeito, mas a história real de um homem que estudou a guerra desde os 7 anos de idade, que subiu ao trono quase por acidente e que escolheu o momento e o lugar da própria morte com a frieza de um estrategista. Para entender o que aconteceu nas Termópilas, precisamos começar muito antes. Precisamos ir até a infância de Leônidas e entender o tipo de mundo que o formou. Esparta não era o que Hollywood pintou. Era uma cidade-estado de obsessão quase religiosa, com uma única coisa: a guerra. Não como violência, como disciplina, como filosofia de vida. Leônidas nasceu por volta de 540 a.C., terceiro filho do rei Anaxandrides II. Isso significa que ele não era o herdeiro, que ele não tinha proteção especial, que aos 7 anos, como todo menino espartano, que não era o primogênito do rei, ele foi arrancado dos braços da mãe e entregue ao sistema mais brutal de formação militar que a antiguidade conheceu. Os espartanos chamavam de agoge. Na agoge, os garotos eram criados com pouco conforto. A ideia era acostumar o corpo e a mente a não depender de cama macia, roupa quente ou proteção excessiva. Um futuro soldado espartano deveria suportar marchas, fome, noites ruins, chuva, frio e medo sem reclamar. Leônidas passou por tudo isso, sobreviveu ao sistema e chegou à fase adulta sendo um guerreiro completo. Mas o trono não estava nos seus planos. 2 irmãos mais velhos estavam à sua frente. A história, porém, tem uma forma particular de embaralhar as cartas. Os 2 irmãos mais velhos de Leônidas morreram sem deixar herdeiros. E de repente o homem que havia sido criado, não como príncipe, mas como soldado, se viu sentado no trono de Esparta. Leônidas governou com moderação. Não há relatos de tirania, de conquistas desnecessárias. O que há é a imagem de um rei que conhecia os limites do poder e os limites do tempo, porque lá no Oriente, algo imenso estava em movimento. O Império Persa, sob Dário I, havia tentado invadir a Grécia 10 anos antes. Foram humilhados na Batalha de Maratona. O filho de Dário, Xerxes, não havia esquecido. Estava construindo o maior exército que o mundo antigo havia visto. Estimativas variam entre 100 mil e 300 mil homens, além de uma frota colossal, e ele vinha pessoalmente liderar a retaliação. A Grécia tinha um problema. Não era militar, era geográfico e político. As cidades-estado gregas raramente cooperavam. Atenas e Esparta eram rivais, mas a ameaça de Xerxes era grande demais para ser ignorada. Alguém precisava segurar o avanço enquanto os gregos se reorganizavam. E para descobrir o que fazer, como sempre, os gregos foram perguntar aos deuses. O oráculo de Delfos era, na Grécia Antiga, a voz dos deuses. Cidades inteiras mudavam de rumo com base nas suas palavras. E quando os espartanos enviaram mensageiros perguntando o que fazer diante da invasão persa, o oráculo respondeu com algo que gelou o sangue dos enviados. A mensagem era clara: ou Esparta seria destruída, ou um de seus reis, de linhagem heráclida, descendente do próprio Hércules, morreria em batalha. Não havia terceira opção. Leônidas era dessa linhagem. E quando essa profecia chegou
Aos seus ouvidos, ele tomou uma decisão que diz tudo sobre quem ele era. Em vez de tentar escapar do destino, mandar outro general, invocar razões políticas para ficar, ele decidiu ir pessoalmente e decidiu que não voltaria. Havia outra razão pragmática, e é aqui que o gênio estratégico de Leônidas aparece. Para segurar o avanço persa, era preciso ocupar o desfiladeiro das Termópilas, as portas quentes, como os gregos chamavam por causa das nascentes de água quente na região. No ponto mais estreito, o caminho tinha apenas 15 metros de largura. Ali, os números de Xerxes eram inúteis. Leônidas precisava segurar aquele corredor. Para a missão, ele escolheu 300 espartanos. Mas havia um critério específico, raramente mencionado. Ele escolheu apenas homens que já tinham filhos. A linhagem estava garantida. Podiam morrer. E ao redor deles, cerca de 7.000 aliados gregos completavam a força. Tebanos, arcádios, coríntios. Leônidas não liderava 300. Liderava um exército, mas a espinha desse exército eram aqueles 300 homens que haviam aprendido desde criança que a morte não era o pior destino possível. Quando o exército de Xerxes chegou às Termópilas e avistou os gregos, os persas pararam. Xerxes mandou um batedor para observar o acampamento inimigo. O relato que voltou o confundiu profundamente. Os espartanos estavam fazendo exercícios e penteando os cabelos. Um exilado espartano, que estava no campo persa, explicou ao rei o que aquilo significava. É o costume deles quando se preparam para morrer em batalha. Xerxes não acreditou. Esperou 4 dias, convicto de que os gregos fugiriam. Eles não fugiram. No 5º dia, os persas avançaram. E o que aconteceu em seguida entrou para a história. A falange espartana, uma formação de escudos sobrepostos e lanças apontadas, funcionava como um organismo único. Os homens se revezavam na linha de frente, descansavam, voltavam. Nos 2 primeiros dias, ondas persas se quebraram contra aquele muro humano. Até os imortais, a guarda pessoal de elite de Xerxes, 10.000 homens, foram rechaçados. Segundo Heródoto, o próprio Xerxes levantou do trono 3 vezes de horror ao ver seus guerreiros caindo. A estratégia de Leônidas era simples e devastadora: deixar o inimigo entrar fundo no desfiladeiro, então girar a falange e cortar os flancos. Era uma armadilha geográfica operada por homens que haviam ensaiado esse tipo de movimento a vida inteira. Mas então, na segunda noite, chegou a notícia que mudou tudo. Um homem chamado Efialtes, um grego local, que conhecia cada pedra das montanhas ao redor, foi até o acampamento persa. Em troca de recompensa, ele revelou a Xerxes um caminho alternativo nas alturas. Uma trilha pela qual uma coluna podia contornar as Termópilas e atacar os gregos pela retaguarda. Leônidas foi acordado antes do amanhecer com a informação. Os fossenses que guardavam aquele caminho haviam tentado resistir e recuado. A armadilha estava prestes a virar uma ratoeira. Leônidas convocou os aliados e disse o que era óbvio: quem quisesse ir, deveria ir agora. A maioria foi. Os tebanos, segundo Heródoto, foram forçados a ficar, usados como escudos humanos, embora isso seja disputado por historiadores. E os 300 espartanos ficaram porque sempre souberam que ficariam. Na manhã do 3º dia, Leônidas fez algo inesperado. Em vez de se encolher no ponto mais estreito do desfiladeiro e vender caro cada metro de terreno, ele ordenou o oposto: avançar, levar a batalha para o campo aberto, onde os persas tinham espaço para cercar por todos os lados. Era a última decisão de um homem que não estava tentando sobreviver. Estava tentando matar o máximo possível antes de partir. Os gregos lutaram com uma ferocidade que os relatos persas descrevem com espanto. Leônidas caiu durante o combate, exatamente como o oráculo havia dito.
No fim, foram mortos pela distância. Uma chuva de flechas persas de todas as direções. Depois que os últimos gregos foram cercados numa pequena colina, Xerxes havia vencido o desfiladeiro, mas estava tão furioso, ou tão perturbado, que mandou decapitar o corpo de Leônidas e empalou a cabeça numa estaca. Para um rei persa que, em geral, tratava os inimigos derrotados com respeito, era um gesto extraordinário. Diz mais sobre o que Leônidas fez a Xerxes do que qualquer vitória poderia dizer. As Termópilas não foram uma vitória grega. Tecnicamente foram uma derrota. Mas aqueles 3 dias compraram o tempo que a Grécia precisava. A frota ateniense se reorganizou. Semanas depois, na Batalha de Salamina, os gregos destruíram a marinha persa num estreito entre a ilha de Salamina e o continente, usando exatamente a mesma lógica de Leônidas, neutralizar a superioridade numérica com a escolha do terreno. Xerxes recuou. A invasão persa fracassou e, com ela, a possibilidade de que o Império Persa sufocasse o mundo grego antes que ele chegasse ao seu apogeu. A democracia ateniense sobreviveu. Sócrates nasceu poucos anos depois. Platão viria a seguir. Aristóteles. O teatro. A geometria. A filosofia ocidental que moldou os 2.500 anos seguintes. Leônidas não era invencível, não era sobrenatural. Era um homem de carne e osso, que havia aprendido desde criança que o que você faz quando não há saída diz mais sobre você do que qualquer coisa que você faz quando tem escolha. E talvez seja por isso que, 2.500 anos depois, ainda contamos essa história. Não porque ele venceu, mas porque, diante da derrota certa, ele foi capaz de transformá-la em algo que durou mais do que qualquer vitória teria durado. Se você gosta de histórias reais como essa, se inscreva no nosso canal, que terá muito mais por aqui. Um forte abraço!